risco biológico de pandemias ainda é uma problemática do século XXI. Paralelo a isso, a literatura inglesa ela participa de discussões envolvendo questões importantes do ser humano, tais como pandemias. Ela usa desse espaço para provocar, refletir, causar, levar de um modo geral as pessoas a buscarem caminhos mais apropriados. Entretanto, ela ainda não ela é pouco explorada dentro das aulas de inglês, os contos literários estrangeiros. Sim, diante disso, o nosso trabalho visa utilizar a literatura inglesa para falar sobre as questões de contágio biológico de forma crítica e criativa. Nosso trabalho, feito por nós alunos, são finais alternativos, fanfics feitas em inglês e em português, que falam sobre o final do conto The Mask of the Red Death, por Edgar Allan Poe. Para produzir esse trabalho, a gente precisou estudar 3 textos. O primeiro foi sobre a gripe espanhola, o segundo foi um compilado de imagens sobre o Covid-19 e o terceiro foi uma leitura coletiva sobre o próprio conto, A Máscara da Peste Vermelha. Após isso, os alunos foram convidados a recriarem o final desse conto em formato de história em quadrinhos. Os alunos tiveram a liberdade de criar digitalmente ou manualmente, e caso os alunos quisessem, poderia ser utilizado a inteligência artificial para criar as imagens dessas produções. Resumidamente, o conto fala sobre uma doença que começa a assolar um país fictício. Daí entra o primeiro personagem, que é o príncipe, e ele decide trancar os portões e se isolar dessa doença, deixando todo o país sozinho contra essa doença. Depois, após meses, ele decide fazer um baile de máscaras. Tem cômodos decorados com cores únicas e janelas de vidro manchado. E tem o cômodo 7, que tem a decoração diferente, que é com as janelas vermelhas e com um relógio de ébano, que esse relógio toca a cada hora um som aterrorizante. No meio desse baile, um homem misterioso aparece de repente e o príncipe fica furioso, pois ele não convidou essa pessoa e os convidados ficaram com muito medo. O príncipe decide confrontar esse homem misterioso, mas ele acaba morrendo. E os convidados foram atrás desse homem para tentar achar ele, fazer uma coisa com ele, mas ele desapareceu. O meu final vai trazer muito da perspectiva da população sobre o que estava acontecendo na época. E vai surgir também 2 linhas de raciocínio sobre a origem da doença. Uma religiosa e outra não religiosa, basicamente. Onde a religiosa vai dizer que essa doença é uma maldição divina que veio para cobrar o pecado daqueles mais impuros e a única solução seria rezar. A outra vai dizer que foi o próprio príncipe que criou essa doença, já que estava acontecendo uma escassez muito grande de alimentos devido a questões naturais que acabaram deixando o solo ali da região infértil. Então o príncipe teria tomado essa atitude de espalhar essa doença ali para a população numa tentativa de diminuir ela e assim sobraria mais comida para ele e as pessoas que ele trancou ali com ele no castelo. Essa atitude dele bastante individualista e egoísta de se trancar no castelo teria gerado uma revolta ali muito grande. E nessa revolta surgiu um grupo de pessoas que decidiram bolar um plano para invadir a festa lá do príncipe, o baile de máscaras, e confrontá-lo. No meio dessa invasão vai acontecer também uma rebelião por fora ali do castelo, mas o príncipe ele vai conseguindo fugir ali daquele grupo de pessoas, mas ele vai dar de cara com o mascarado lá no 7º quarto, e ele vai descobrir que na verdade esse mascarado é a própria peste, a própria morte, que veio confrontá-lo, já que ele estava fugindo, ele conseguiu fugir daquele grupo de pessoas. Os convidados voltaram para o salão principal da festa, todos com medo e aflição de pensar que o mascarado que carregava consigo a face da morte ainda poderia estar entre eles, e continuaram circulando, tentando esconder suas faces assustadas. Mas mal tinham sob consciência que o salão principal, onde acreditavam estar, era na verdade o quarto 7, e que estavam presos ali até que seus destinos fossem traçados uma última vez. Às 1 da manhã, o relógio bate, emanando um som macabro no meio do salão silencioso. Os convidados, ainda calados e estáticos em seus lugares, se assustaram com um barulho e viraram-se na direção de onde veio um som estrondoso. A porta principal do castelo se abre, revelando uma figura grotesca de um homem com vestes desgastadas, magros, e sua face, agora sem máscara, era vermelha, como a exata cor, textura e cheiro de sangue. Assistindo atentamente às reações de todos os presentes,
A peste vermelha passa por toda a multidão, antes paralisada, agora extremamente agitada por sua presença, e se localiza no centro do salão, balbuciando palavras que foram capazes de deixar todos ao seu redor em pânico. Após ter falado palavras que deixaram todos os nobres convidados incrédulos, o homem sangrento, que agora se sabe que é a peste e condenou aquelas terras com a terrível doença, num piscar de olhos, espalha o pior da epidemia. Os sintomas se tornaram mais rápidos, mais dolorosos e mais barulhentos com os gritos e espasmos das vítimas. Em questão de poucos minutos, cada um deles vai caindo no chão, e seus rostos, com os olhos antes assustados, agora se tornaram máscaras pálidas e sem vida, e com a única semelhança com o homem mascarado, feridas horrendas, expostas e encharcadas de sangue. A peste, vendo que todos foram punidos pelas suas mãos de forma mais justa possível em sua própria concepção, sai pela porta principal do castelo em passos vagarosos, sem olhar para trás. No meu final alternativo, o príncipe Próspero tenta parar o relógio, que o relógio seria basicamente uma representação da realidade, como se fosse para trazer as pessoas para a realidade de volta, apesar de elas não quererem estar na realidade, já que elas estavam num baile de máscaras, fingindo que nada está acontecendo lá fora. Então, quando o príncipe tenta parar o relógio, para justamente não sair da sua realidade, não sair dessa fantasia que eles estavam, acaba que o mascarado aparece para tentar punir o príncipe. Tentar não, né? Punir o príncipe, por conta que o mascarado seria basicamente a realidade, seria a morte, o que está acontecendo lá fora. Depois que ele pune o príncipe matando, os convidados ficam chocados e meio que entendem, compreendem que a realidade não pode ser negada. Apesar de negar a realidade, ela não vai parar de acontecer, que é basicamente o que o relógio tenta fazer e o que o mascarado faz, que ele pune justamente para tentar provar essa situação. Então, eles entendem a lição e após isso o palácio fica vazio e as coisas começam a se resolver lá fora, porque é exatamente isso, né? A gente não pode negar a realidade, porque o fato de a gente negar ela não vai fazer com que ela acabe. No final da minha versão deste conto, após a morte do príncipe, os convidados ficaram em silêncio até finalmente perceberem que o homem encapuzado era na verdade uma manifestação da peste vermelha. Então o pânico tomou conta do salão até que um médico que estava fora, do palácio percebeu toda essa zoada, todo esse alvoroço, e entrou para ver o que estava acontecendo, até que ele viu que o que eles estavam vendo era, na verdade, uma ilusão causada pelo medo. Então, ele ajudou a todos, abriu os portões do palácio, ajudou todo o país a combater essa doença com outros médicos, medicamentos. E antes o que aquele palácio era um sinal de desespero, agora é um símbolo de cura e renascimento, pois ele ajudou a todos a ver que não se trata de uma doença de modo coletivo, individualmente, como o príncipe fez. O maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios interiores da humanidade, o ódio, a ganância e a ignorância. O verdadeiro antídoto para epidemias não é a segregação, mas a cooperação. Nesse projeto podemos envolver nosso lado artístico e reconhecer nossa responsabilidade na pandemia, através das atitudes dos personagens. E não devemos tratar uma doença de modo individual, sendo que ela é de modo coletivo. Além disso, não devemos negar uma realidade, porque o fato de a gente negar ela não faz com que ela desapareça, então a gente tem que lidar com ela diretamente. Sem contar a falta de altruísmo que o Próspero teve. Ele se trancou no palácio e festejou enquanto milhares de pessoas morriam ao redor dele, e ele não teve nenhuma capacidade de lidar com isso da melhor forma. O egoísmo foi sempre a peste da sociedade, e quanto maior, tanto pior foi a condição dela.